Olá, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre explosão de caldeiras. Qual é a definição que nós encontramos sobre as explosões de caldeira? Nós temos de Michels, que diz o seguinte: expansão violenta ou arrebentação acompanhada de estrondo, causada por repentina liberação de energia, por uma reação química muito rápida, por uma reação nuclear ou pelo escape de gases ou vapores sob grande pressão. No nosso caso, caldeira é, evidentemente, né, escape de vapor de grande pressão. Mas, agora, por que as caldeiras explodem? Nós sabemos que uma caldeira, para ser comercializada, ou melhor, para ser construída e depois comercializada, há necessidade que ela seja construída levando em conta o código ASME. E o código ASME, ele prevê todas as situações da construção da caldeira. Materiais, dimensionamentos, pressão de trabalho, pressão máxima admitida, tudo. Isso, quando se compra uma caldeira, está no Databook, que é um livro que serviu de registro da construção da caldeira. Ali consta o processo de fabricação, todo ele, eletrodo, se for o caso, tipo de soldagem, alívios de tensões, materiais, tudo deve estar no Databook. Então, se uma caldeira é construída atendendo uma norma muito significativa, que é o Código ASME, que prevê todas as situações necessárias para um bom trabalho na construção de caldeiras, por que que uma caldeira explode? Existem alguns motivos. As causas principais: erro humano de operação. E aí é que vem o grande problema. É que basta alguém apresentar um certificado de um curso que é feito para operadores de caldeiras, e ele já pode se habilitar a conduzir uma caldeira, operar uma caldeira. Mas tem muita coisa que tem que se saber. Às vezes o curso, embora muito bem ministrado por um engenheiro, etc., não tem um aproveitamento excelente pelo aluno. Então, o dono da caldeira, a empresa que vai empregar esse cidadão como operador de caldeira, deverá primeiro questionar se ele realmente está habilitado. Então, não colocar ele direto numa caldeira sozinho, coloque ele junto com um operador experiente, e esse operador experiente vai testá-lo, vai ensinar as manhas daquele tipo de trabalho, da caldeira, como é que tem que ser feito, tudo direitinho. Aí, então, ele fica habilitado para operar aquela caldeira. Tá? Então, o erro humano é muito comum. Eu tenho exemplos muito grandes sobre erro humano na operação de caldeira. Vamos ver um exemplo. Eu trabalhei numa empresa que tinha duas caldeiras. Uma era uma Mernac de 2 toneladas de vapor por hora a óleo, que estava separada a caldeira, e tinha uma outra, uma Veco, a lenha, para 4 toneladas. Então, essa já foi adquirida
o dobro da primeira, porque havia uma demanda maior de vapor e que a primeira não atendia. Então, foi comprada uma maior e só ela funcionava. Então, na segunda-feira, essa caldeira trabalhava de segunda a sábado à noite, então ela ficava o domingo parada. E o operador chegou 4 horas da manhã para ligar a caldeira. E ele simplesmente olhou e o nível estava lá em cima. Né? Por quê? Por um desnível da caixa d'água com a caldeira, inundou a caldeira. A caldeira estava cheia de água. Então, o que que ele fez? Botar no nível. Abriu a purga da caldeira e foi fazer o chimarrão. Né? E tocou fogo na caldeira. Bom, daqui um pouco ele simplesmente viu que começou a estalar a caldeira. Ele foi ver, a caldeira estava vazia, totalmente vazia, e um monte de fogo dentro da caldeira. Então, um pequeno descuido, ele simplesmente, a empresa perdeu a caldeira. A caldeira ficou queimada, descarbonetou os tubos, espelho, tudo. Ficou inútil a caldeira. Queimou totalmente a caldeira. Ele só não fez o disparate de botar água para dentro da caldeira, senão ele teria explodido. Mas não, ele simplesmente deixou amansar e não botou água nem nada, tentou apagar o fogo, o extintor e tal, e depois, quando eu cheguei lá pelas 7h30, aí eu fui na casa de caldeira, o cara estava apavorado. Não sei o que vou fazer agora. Olha, passa lá no departamento pessoal e pede as tuas contas, faz qualquer negócio lá, que isso aqui agora é questão de engenharia, vamos ver o que vão fazer. Né? Então, esses casos acontecem. Então, muitos acontecem. O que é erro? Erro na operação. Simplesmente. Eu teria mais meia dúzia de casos que, oportunamente, eu posso contar para vocês também. Tá? Depois vem a manutenção incorreta. O que é uma manutenção incorreta? Primeiro, se tem que fazer uma solda na caldeira, se tem que trocar um tubo na caldeira, esse tubo tem que ser o tubo que consta no prontuário ou no databook que foi usado na construção da caldeira. Aí alguém pega lá um mecânico, pede um tubo digamos, de 1,5 polegadas, o comprador também não sabe nada, chega lá, compra um DIN 2440, que é um tubo que não tem especificação para caldeira, e bota ali. Aquele tubo não vai aguentar. Não, não é feito para aquilo. Não vai aguentar o calor. Né? Então, são erros primários. Por exemplo, usar um eletrodo que não é para caldeira, usar um material que não é para caldeira, e pode acontecer que venha a dar um vazamento significativo, inundar a fornalha com água e dar uma explosão de fundo de fornalha, no caso, pegando o operador. Tá? Então, materiais incorretos usados na manutenção da caldeira também. Procedimentos incorretos, e aquela história que sempre digo, né? Quem entende de caldeira é o engenheiro inspetor, né? O resto, os mecânicos, não sabem nada de caldeira. O operador sabe operar a caldeira, mas não sabe se o que pode fazer ou não. Então, num caso desse processo, procedimentos incorretos, o gerente do frigorífico chama o encarregado da manutenção e diz assim: vem cá, tia, eu preciso mais vapor. Eu preciso mais vapor. Não, se o produto lá está gemendo, não consegue produzir nada.
O cara, ah, tá, tudo bem. Eles tinham uma caldeira a óleo para 4 toneladas. E para 4 toneladas tinha um determinado bico. Não me lembro agora se era um ou dois, mas era um bico que injetava óleo dentro da fornalha, exatamente para quê? Para produção máxima da caldeira de 4 toneladas. O cara pegou, encomendou um bico maior, em vez de queimar 200 litros de óleo BPF por hora, ele passou a queimar 400 litros de óleo BPF por hora. O que que aconteceu? Superaquecimento na caldeira, né? Aí enrugou toda a parte do tubulão de queima ali, pá, concentrou calor demais, o calor não teve suficiente meios de transmitir para a água, resfriando o material, então o material começou a ficar muito, muito, muito quente e não dava vencimento, levou a ficar praticamente vermelho. E aí, onde vermelhou, criou uma dilatação esferoidal, né? Quando o operador viu que era dilatação esferoidal, desligou a caldeira. Aí a fornalha estava com uma baita de uma bola lá, dilatada, que teve que trocar toda a parte da bucha de fogo, né, no caso. Então, erro. Erro de quê? De processo. Uma pessoa não qualificada não perguntou para o engenheiro se podia fazer isso aí ou não, simplesmente achou que queimando mais ele conseguia mais vapor. Não. Acontece o seguinte, ó, que tem que se saber que a cada metro quadrado de área exposta à chama, produz 25 quilos de vapor. Então, se eu quero produzir 2,5 toneladas de vapor por hora, né, eu tenho que ter o quê? 10 metros quadrados de área de superfície de troca. E não adianta botar mais calor que não vai adiantar. Ela vai produzir sempre aquilo ali. O resto vai aquecer a chapa, porque não há maneira de transmitir o calor. Então, o dimensionamento de uma caldeira é levando esse critério. Uma caldeira normal, uma caldeira a lenha normal, daria 25 quilos de vapor por hora por cada metro quadrado de superfície de troca térmica. É claro que tem, por exemplo, uma antiga MP, MP da ATA, essa produzia mais do que isso aí, chegava a ser quase 40, né? Mas ela tinha chama reversa, um monte de coisa mais que era mais sofisticada a caldeira, tá? Mas demais é isso aí. Então não adianta aumentar a quantidade de vapor, que não vai produzir mais. Vai só aquecer os gases saindo da chaminé. Apenas isso, nada mais. Então, procedimento incorreto, processo, definição de consumo, etc. Então, é aquela história. O cara quer produzir mais, marcha forçada. Bota mais lenha, bota mais lenha, bota mais óleo, vai queimar a caldeira, não vai produzir mais. Isso não vai acontecer. Ok? Ficamos por aqui. Vamos encerrar. Obrigado por ter assistido.